radioativo Césio-137. Você já ouviu falar sobre essa história? Não? Então vem com a gente que a gente vai contar agora. (13 de setembro de 1987), o dia que o maior acidente radiológico marcou o Brasil e o mundo. Como tudo começou? O instinto curioso de dois catadores de lixo e a falta de informação foram os fatores que deram espaço ao ocorrido. Ao vasculhar as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, no centro de Goiânia, tais homens depararam-se com um aparelho de radioterapia abandonado e tiveram a infeliz ideia de remover a máquina com a ajuda de um carrinho de mão. O maior interesse dos catadores era o lucro que seria obtido com a venda das partes de metal e chumbo do aparelho para os ferros velhos da cidade. Leigos no assunto, não tinham a menor noção do que era aquela máquina e o que havia realmente em seu interior. Após retirar as peças de seu interesse, o que levou cerca de 5 dias, venderam o resto aos proprietários de um ferro velho. O dono do estabelecimento era Devair Alves Ferreira, que ao desmontar a máquina, expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de Césio-137, um pó branco parecido com o sal de cozinha, que no escuro brilha com uma coloração azul. Ele se encantou com o brilho azul emitido pela substância e resolveu exibir o achado a seus familiares, amigos e parte da vizinhança. Todos acreditavam estar diante de algo sobrenatural, e alguns até levaram amostras para casa. A exibição do pó fluorescente ocorreu durante 4 dias e a área de risco só aumentou, pois parte do equipamento de radioterapia também foi para outro ferro velho, espalhando ainda mais o material radioativo. E quais foram as consequências do acidente com Césio-137? Algumas horas após o contato com a substância, vítimas apareceram com os primeiros sintomas da contaminação: vômitos, náuseas, diarreias e tonturas. Um grande número de pessoas procurou hospitais e farmácias reclamando dos mesmos sintomas. Como ninguém imaginava o que estava ocorrendo, tais enfermos foram medicados como portadores de uma doença contagiosa. Dias se passaram até que descoberta foi a possibilidade de se tratar de sintoma de uma síndrome aguda de radiação. Somente no dia 29 de setembro de 1987, após a esposa do dono do ferro velho ter levado parte da máquina de radioterapia até a sede da vigilância sanitária, é que foi possível identificar os sintomas como sendo uma contaminação radioativa. Os médicos que receberam o equipamento solicitaram a presença de um físico nuclear para avaliar o acidente. Foi então que o físico Walter Mendes, de Goiânia, constatou que havia indícios de radiação na Rua 57, bem como suas imediações. Diante de tais evidências e do perigo que elas representavam, ele acionou imediatamente a Comissão Nacional Nuclear. O ocorrido foi informado ao chefe do Departamento de Instalações Nucleares, José Júlio Rosenthal, que se dirigiu no mesmo dia para Goiânia. No dia seguinte, a equipe foi reforçada pela presença do médico Alexandre Rodrigues de Oliveira, da Nuclebras, e do médico Carlos Brandão, do CENEM. Nesse momento, a Secretaria de Saúde do Estado começou a realizar a triagem dos suspeitos de contaminação em um estádio de futebol da capital. E quais foram as medidas adotadas para a descontaminação? A primeira medida tomada foi separar todas as roupas das pessoas expostas ao material radioativo e lavá-las com água e sabão para descontaminação externa. Após esse procedimento, as pessoas tomaram um quelante denominado de azul da Prússia. Tal substância elimina os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas de césio saiam do organismo pela urina e fezes. Todavia, isso não foi suficiente para evitar que alguns pacientes viessem a óbito. Entre as vítimas fatais, podemos citar a menina Leide das Neves, seu pai Ivo, Devair e sua esposa, Maria Gabriela e 2 funcionários do ferro velho. Posteriormente, mais pessoas morreram vítimas da contaminação com material radioativo, entre eles 2 funcionários que realizaram a limpeza do local. O trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. A retirada de todo o material contaminado com o Césio-137 rendeu cerca de 6.000 toneladas de lixo. Tal lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 contêineres revestidos com concreto e aço
em um depósito construído na cidade de Abadia de Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 600 anos. E como ficaram as punições aos culpados e a assistência às vítimas. No ano de 1996, a Justiça julgou e condenou por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, 3 sócios e funcionários do antigo Instituto Goiano de Radioterapia a 3 anos e 2 meses de prisão, pena que foi substituída por prestação de serviço. Atualmente, as vítimas reclamam da omissão do governo para assistência tanto médica como de medicamentos. Para tentar resolver a situação, eles fundaram a Associação de Vítimas Contaminadas por Césio-137 e lutam contra o preconceito ainda existente. O acidente com o Césio-137 foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares.